Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Quem vos saúdam é seu irmão em Cristo, pastor Edilson Santos. E hoje eu estou aqui para falar acerca desse assunto que é muito importante, a matemática da salvação. Você sabia que tem matemática na Bíblia? E que a matemática, ela está totalmente ligada à salvação das nossas almas? Para explicar melhor esse assunto, eu quero usar uma regra matemática conhecida como regra de sinais. E primeiramente eu quero aplicar essa regra na adição e na subtração. Então é o seguinte, para que os irmãos entendam bem, eu marquei aqui o sinal positivo em Jesus Cristo e o sinal negativo no diabo, porque tanto Jesus quanto o diabo estão envolvidos na questão da salvação. Em Jesus nós temos a salvação das nossas almas e o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Ele faz de tudo para que nós venhamos perder a salvação que Jesus Cristo nos oferece. Agora vamos aplicar esta regra na salvação. A regra matemática, ela diz o seguinte: quando eu tenho isso na adição e na subtração, quando eu tenho dois sinais iguais e que esses sinais são positivos, o meu resultado será positivo. E quando eu tenho dois sinais iguais e que esses sinais são negativos, o meu resultado será negativo. A regra matemática também diz o seguinte: quando eu tenho sinais opostos, o meu resultado vai ficar dependendo do sinal que acompanha um número de maior valor. Então ele pode ser tanto negativo e depois positivo, ou positivo e depois negativo. Mas o resultado ele sempre vai acompanhar o sinal de maior valor. Agora, para aplicar isso aqui na salvação, eu quero que os irmãos entendam que nós estamos falando aqui de tempo de vida. Tempo de vida. E o resultado vai estar ligado à eternidade. Então aqui vai ser o nosso tempo de vida e o resultado, a eternidade. Eternidade, tempo de vida. Então vamos lá. Como aplicar a matemática na salvação? Significa o seguinte: pela regra matemática, se eu nasci em Cristo e morri em Cristo, como aqui é meu tempo de vida, significa que eu nasci em Cristo e morri com Cristo, positivo com positivo, resultado positivo. Então eu vou herdar a salvação. Se eu nasci sem Cristo e toda a minha vida eu não aceitei a Jesus e morri sem Cristo, o resultado na minha eternidade será negativo. Então vai ser a perdição. É uma regra muito clara e muito simples. Nasci com Cristo, morri com Cristo, estou salvo. Nasci sem Cristo e morri sem Cristo, negativo com negativo, resultado negativo. Agora aqui é o seguinte, como eu disse, sinais opostos, eu vou conservar o sinal do maior no resultado. E como que funciona? Como nós estamos falando de tempo de vida, significa que a minha última idade, ela vai ser o meu número maior. Então, no meu resultado, o que vai prevalecer não vai ser o meu início nem o meu meio, e sim vai ser o meu fim. Então, no caso, o fim aqui é a última idade antes da passagem. O meu sinal de igual vai ser a passagem, ou a morte ou o arrebatamento. Então é o seguinte,
Se eu comecei negativo, mas terminei positivo, significa que na minha eternidade, o meu fim aqui de vida foi positivo, a minha eternidade também será positiva. É o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele começou negativo aqui, mas no último instante da vida dele, ele se converteu a Cristo, dizendo: Mestre, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Último sinal positivo, resultado na eternidade também será positivo. E aqui, se uma pessoa nasceu em Cristo, mas no meio do caminho ele se desviou e se afastou e morreu sem Cristo, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 20, 23, o seguinte: que se um homem é justo e ele se desvia do caminho de justiça, Deus ele vai se esquecer de toda aquela justiça que ele fez. Isso significa que se ele morreu sem Cristo, ele pode ter tido uma vida toda de justiça. Esta última idade dele, esta última atitude dele vai anular tudo aquilo que ele fez de positivo. E ele vai perder a salvação da alma dele. E muitas pessoas não conseguem entender isso aqui. Por quê? Porque quantas vezes nós ouvimos as pessoas criticando, dizendo: mas a pessoa fez um monte de coisas ruins na vida, aí depois se converte e diz que é crente, diz que é salvo. Eu não aceito isso. Mas é uma questão matemática. Jesus uma vez disse para os fariseus: seus hipócritas, vocês conseguem discernir os tempos, as estações, mas não conseguem compreender as coisas espirituais? Então é o seguinte, não é apenas uma questão bíblica, é uma regra da matemática. Sinais opostos, você vai conservar o sinal do maior. Então, no caso de tempo de vida, a idade maior, ela sempre vai prevalecer, que é antes da passagem aqui, ou da morte, ou do arrebatamento. Quer dizer que, se eu me converti, no fim da vida eu tenho direito à salvação. E aqui é o oposto. O homem pode ser justo, mas se ele se desviar, ele vai perder a salvação da alma dele. E sabe onde nós vemos isso aqui na palavra de Deus? Nós vemos Jesus Cristo falando que nos últimos dias, naquele grande dia, ou melhor dizendo, muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, eu preguei, eu curei. Mas o que aconteceu? Ele se afastou do caminho do Senhor nos últimos instantes da vida dele. E aqui nós não estamos falando de obras na igreja, nós estamos falando de caráter, estamos falando de coração aquebrantado. Então é o seguinte: no teu nome nós profetizamos, nós curamos, e o que vai acontecer? E Jesus dirá para muitos: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Não sei quem você é, porque a sua última obra me fez esquecer tudo aquilo. E é por isso que a palavra do Senhor está sempre, ou melhor dizendo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te enquanto é tempo, e volta às primeiras obras. E uma outra revelação que eu quero falar para os irmãos aqui é o seguinte: todos nós nascemos nesse estado aqui, ó. Nós nascemos nesse estado. Todos nascemos no estado positivo. Todos são inseridos na terra positivamente. Por quê? Porque a criança, ela é pecadora, mas ela ainda não conhece o pecado, ela não tem pecado. Então a criança ainda é inocente. Então todo ser humano é inserido na terra, salvo. Mas aí no decorrer do tempo, quando ela passa a ter consciência do pecado, do que é certo e que é errado, muitos permanecem aqui, mas a maioria de nós acabamos nos desviando. E muitos acontece o seguinte: todos nós nascemos aqui no positivo,
Muitos oscilam, vão para o negativo, depois volta para o positivo, aí desvia-se de novo, aí vai positivo de novo. Mas o que vai mandar mesmo será a última obra da pessoa. Então ninguém nasce condenado. Na verdade, todos nós nascemos salvos. As crianças, elas nascem já com direito à salvação. A pessoa que morre criança, quando uma criança morre, ela é salva diretamente, porque ela nasceu aqui e morreu aqui. Mas a vida nos distancia de Deus. Nós conhecemos o pecado, praticamos o pecado no decorrer do tempo. Aí nós nos afastamos do Senhor e acabamos perdendo a salvação da nossa alma. Amém? Então essa é a regra matemática, a matemática da salvação. Se eu estou em Cristo, eu sou salvo. Mas se eu morro sem Cristo, eu estou perdido na minha eternidade. Amém? Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edilson Santos. Eu espero que você tenha gostado desta aula de hoje e quero comunicar a você que eu também estarei logo postando o vídeo acerca da matemática da salvação, porém na multiplicação e na divisão. Também vai ser muito forte, muito interessante para a edificação da tua vida. E quero convidar você a estar curtindo o meu canal no YouTube. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Vou deixar o link aqui para que você se inscreva. Lá nós vamos estar postando vídeos como este e também muitos vídeos acerca de curiosidades bíblicas, de coisas que tem na Bíblia que você nem sequer faz ideia que tem ou que não percebeu ainda, mas que estão bem explícitas. Mas são muitas curiosidades mesmo, e eu acredito que vocês vão gostar muito, tá bom? E não esqueça de dar o seu joinha, de curtir e de compartilhar. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos vocês.